Saúdo a amada Igreja do Senhor com a doce paz do Senhor Jesus. Hoje, mais um dia, estamos aqui reunidos para a meditação da Palavra de Deus, para a sua adoração e pelo clamor aos enfermos. Aqui quem vos fala é vossa irmã Andréa Forte. E o texto hoje de referência ele está no livro de João, a partir do versículo 1, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não crestes, não crereis, se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque para a tua misericórdia chegamos até aqui. Santo Deus, querido Pai, ensina-nos o teu caminho, porque a tua palavra é viva, ela é fonte de vida, ela restaura o caído. Nesta hora, Senhor, clamo a ti, unja minha cabeça com teu óleo, sela meus lábios, Pai, e eu dou total liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que ele traga à luz, nessa meditação, aquilo que é para edificação da tua amada igreja. Amém. Senhor Jesus, ele vai ter uma conversa em particular com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele tinha um alto posto entre os fariseus e ele era chamado de príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e mesmo tendo autoridade, reconhece a autoridade de Cristo. E assim ele começa a dizer: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Certa vez eu ouvi uma passagem de um pregador que dizia: ninguém que queira ter autoridade conseguirá ter autoridade se não respeitar a autoridade. Muitos homens hoje querem ter autoridade. Muitos homens hoje querem estar na presença do Deus Altíssimo, falando e pregando como se fosse da vontade de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos revelar aqui que ninguém que não nasça de novo não vai conseguir interpretar as coisas que são espirituais, porque só o Espírito vai fazer nós discernirmos no Espírito. Quem é carnal só consegue entender o que está mediante os seus olhos. E não é porque você vai ser melhor do que ninguém, mas porque você se separou para Jesus. E é o próprio Cristo que cuida da sua igreja. Aquele que se separa para Cristo, ele está preparado para ouvir a voz de Cristo. E aqui nós vamos continuar ouvindo. Ele diz que reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Ele reconhece a autoridade do Senhor Jesus, mesmo tendo todos os fariseus fazendo de tudo como um laço para pegar Jesus e ter um motivo para dar cabo de Jesus. Sabe por que Jesus incomodou tanto? Jesus incomodava porque Jesus era igual a um espelho. Quem olhasse para Jesus era refletido o pecado dessa pessoa. Então, por isso rejeitavam Jesus. Sabe por que te rejeitam? Porque tem a luz de Jesus na sua vida. E muitas vezes você fica tão angustiado, acha que é tudo por sua causa e se esquece dos ensinamentos do Mestre. Jesus nos revelou nas Escrituras todo o nosso manual de sobrevivência. Então Jesus vai responder a ele dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus veio para este mundo e o Senhor Jesus fez muitos sinais no meio dos homens. Um dos maiores sinais de Jesus foi porque Jesus curava os enfermos. Jesus cuidava dos caídos, dos oprimidos. Oh, Jesus Santo! Mas ainda assim, os homens rejeitaram Jesus. Temiam aquela autoridade que eles não conheciam. Porque Jesus, quando falava, ele cortava eles por dentro. Eles sabiam que era verdade. Mas o mundo não aceita a verdade. O mundo quer ser dono da verdade. Mas a verdade é Jesus. E Nicodemos estava debaixo da carne. Imagina só, Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos estava debaixo da autoridade da lei. Ele era fariseu. Os fariseus seriam como se fossem os teólogos dos nossos dias, os grandes mestres, pastores, bispos que nós conhecemos nos nossos dias. Sabia muito das Escrituras, mas Jesus revela que a letra por si mata, mas é o Espírito que vivifica. Nós precisamos conhecer as Escrituras, mas sem estarmos debaixo do Espírito Santo, nós não vamos entender o que Deus quer nos revelar. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Esse nascer de novo, que as pessoas confundem tanto, é o discernimento do Espírito. É quando nós entendemos finalmente que o nosso reino não é dessa terra. Deus cuida de nós em detalhes, irmãos. Do que comer, do que vestir, aonde trabalhar. Sabe, nós temos experiências com Deus diárias. Experiências particulares. E muitas vezes não damos valor, porque achamos que o milagre, ele só é milagre se for algo muito grande para que todos vejam. Mas aqueles milagres pequenos no oculto, aonde ninguém vê, Deus está trabalhando o teu caráter de um novo nascimento. Jesus vai responder: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando tudo que está prestes a acontecer, começar a acontecer, você não vai ter desespero nem angústia, e nem tampouco ficar maquinando como que você vai fazer para se defender, para reagir. Porque Deus vai te encaminhar. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Não vai mais ser você não vai ter mais a necessidade e nem vai ser mais capacitado para maquinar o teu amanhã. Para onde vai, aonde vai dormir, o que vai comer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é guiado por Deus. Entendeu? Amém? Nicodemos respondeu ainda na carne e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabeis disso? Precisamos, irmãos, ter muito cuidado para não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Deus tem nos dado ferramenta que são as experiências diárias com Ele, que muitas vezes não damos valor, mas são nessas pequenas ferramentas que nós vamos ver a sua mão em tudo. Ele não nos deixará faltar nada. Amém. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que o Senhor esteja na tua entrada e na tua saída. Que o Senhor guarde o teu sono, os teus sonhos. Que o Senhor te dê a provisão da tua mesa, do pão de cada dia. Que não te falte nada. E não te falte a presença do Deus vivo. Que você tenha sede e fome da justiça de Deus e conheça a sua palavra, porque ela é a ferramenta que vai te guiar no meio do deserto. Creia e confie. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Ele nos prometeu e Ele está voltando. O tempo, o dia e a hora pertencem ao Pai. A nós nos prepararmos para esse dia. É necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai conseguir interpretar os sinais que Deus vai estar nos dando. Já está nos dando. E não vai poder suportar, vai sucumbir
com as coisas que virão sobre este mundo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo o mal, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que é nosso único Senhor e Salvador, e que nós possamos estar de pé, aguardando a sua volta, e Ele está voltando. Amém?